2h37. A gente sabe que essa época do ano tem escassez de chuva e muitas vezes acaba faltando água também, né? Os reservatórios, os rios acabam tendo vazão mais baixa. No caso dos reservatórios, a água não chega ou chega em menor volume e por isso a Prefeitura de Vinhedo ou a Sanebave, né, que é a empresa responsável lá da cidade de Vinhedo, a Companhia de Saneamento Básico de Vinhedo acabou colocando uma multa para moradores que desperdicem água. E nós vamos conversar agora com o Jaderson Espina, que é superintendente da Sanebave. Jaderson, muito boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Marco, boa tarde aos seus ouvintes da CBN. Nós aqui agradecemos a participação. Bom, e é algo, não sei dizer se é inédito, né, Jaderson, mas um cálculo foi feito para que a água não seja desperdiçada, né? É verdade. Bom, então, na verdade, não é inédito, não, Marco. Essa forma de fazer autuação para o desperdício da água, ela já vem de um tempo. 2020 nós já tivemos essa edição, 2021 também, e agora estamos repetindo novamente. Na verdade, o foco não é a multa em si, né? A multa é mais a última forma que a gente tem de fazer a repreensão de quem está fazendo o uso indevido da água. Na verdade, nós queremos um alerta para a população do uso consciente do nosso bem. Isso na verdade, é um bem finito, com grandes dificuldades para a nossa região. Por isso é que nós estamos fazendo essa nova edição agora. Começou esse fim de semana? Não, foi publicado no dia 8. Porém, nós só vamos fazer multas a partir do dia 1º de agosto. Esse mês aqui nós tiramos para fazer uma conscientização, a distribuição de material de campanha, a informação da população, menos aqueles que estariam eventualmente fazendo uso indevido. A gente faz uma orientação através da fiscalização, orientando para que não use a água da forma inadequada. E nos anos anteriores isso deu resultado, Jaderson? Olha, pela estatística nossa aqui, né, pelo número de multas que foram aplicadas em 2020, foram 64, em 2021 foram 32, exatamente a metade. A gente espera que esse ano aqui caia também pela metade, lá por volta de 15 multas. Bom, digo para você, desculpa. Pode falar, pode terminar, por favor. É que o nosso intuito não é multar, não. Nosso intuito é orientar a população. Hoje, o rio que abastece Vinhedo é das bacias PCJ, né? Isso. E hoje... Nosso principal manancial é o Capivari. Capivari. O Capivari. E ele chega na época da estiagem, no pico da estiagem, como ocorreu o ano passado, por volta de setembro, outubro, ele praticamente chega a secar em nossa região. Então é muito difícil. E o alerta do consórcio PCJ, da agência PCJ, é que essa crise deste ano vai ser pior do que o ano passado. E os indicadores são os índices pluviométricos do período. Nós tivemos uma previsão de 50 milímetros de chuva para esse período, choveu 20, choveu menos da metade. E também pelo sistema Cantareira. O sistema Cantareira entra agora, nesse período, com 38% de sua capacidade. O ano passado estava com 45%. Ou seja, a gente já entra com nível inferior. E os níveis dos rios, né? O Piracicaba está com nível baixíssimo, o Jundiaí da mesma forma. Então, são indicadores que a crise vai ser muito agravada este ano. Pois é, 38% do sistema Cantareiro. É muito preocupante, né? Em 2014, pra você ter ideia, ele estava nesse patamar. E não sei se vocês se lembram, nossos ouvintes se lembram, o que foi preciso para fazer para manter o consumo do Alto Tietê, da Grande São Paulo. Aquela questão de uso do volume morto e toda aquela parafernália que foi criada pela Sabesp naquele ano, provavelmente deve ocorrer esse ano novamente pelos índices que estão nos apresentando.
Pois é, que situação. Como o senhor disse, né, Jaderson, não é o objetivo multar, mas sim conscientizar. Mas como que a Sanebave vai fazer essa fiscalização? Por exemplo, pela quantidade que for gasta por cada residência, ou se alguém, por exemplo, for visto lavando uma calçada, né, que é uma das coisas mais absurdas que a gente vê em período de estiagem, em qualquer período, né? A calçada não precisa se lavar, né? Mas como vai ser? Vai ser pelas atitudes ou pelo consumo? Na verdade, é um conjunto de coisas que devem ocorrer, né? Mas o principal é pelo uso visual mesmo, né? Lavagem de calçada, lavagem de carro, regando no jardim, né? A gente orienta a população para que lave a calçada, né, com balde e com água de reuso, né? A água da máquina de lavar, tenha o hábito, consiga manter o seu lar limpo, né? Mas não com a água tratada, que essa água é caríssima e escassa. E dá para fazer, né? Um tanque de roupa, um tanque uma máquina que bateu, ela gera aí os seus 20 litros quase de água. Então dá muito bem para se reutilizar essa água aí. Sem dúvida. É esse o nosso objetivo. Bom, e tem muito problema também, perguntando para a Sanebave sobre desperdício nas fontes, né, vamos dizer assim, de água limpa que jorra pela cidade, que é desperdiçada antes da distribuição, antes de chegar às casas, Jaderson? Temos sim, temos um desafio muito grande com relação ao desperdício, não nas fontes, mas no nosso sistema de distribuição. Nós temos um sistema de distribuição, infelizmente, com um grande índice de perda. Nós temos um índice de 30 e poucos por cento, 32, 33%, que é fora da média, né? Tem municípios aí que alcançaram o índice de 15, 16%, e a média nacional é em torno de 20, 25%. Nós estamos bem fora da média, estamos fazendo ações para que isso não ocorra. Setorizações, redes com tubulação inadequada, com tubos. Nós temos rede, por exemplo, no centro da cidade, em algumas regiões, ainda de fibrocimento. Elas estão sendo substituídas. Essas se rompem rapidamente com qualquer variação de pressão. A setorização dos bairros, para que a gente possa ter registros de controle de pressão, estão sendo feitos. Nós temos uma obra em andamento agora para diminuir a pressão. Nós temos bairros com uma pressão hoje, a legislação nos permite entregar água até 50 metros cúbicos de coluna d'água. Nós temos bairro aqui com 120, quer dizer, bem fora da média também. Nós estamos trabalhando também nisso. Então tem um dever de casa, sim, para se fazer. Não é só a população. Mas o que é interessante, Marco, é que a população passou a utilizar água com propriedade, né, esse ano aqui. O que a gente sentiu é que a gente entrou na crise, diferente do ano passado, com mais de 10% do nosso reservatório. Foram ações que foram feitas dentro da Sanebave, mas a população ajudou, até por conta do número de multas aí, que caiu por 50%, a gente percebeu que a população também colaborou. Então é dessa forma que a gente pede mais uma vez que a população nos ajude aí para passarmos esse período de escassez. Exatamente, depende dos dois lados, né? Não é só a questão de bater, de doer no bolso, né? Que às vezes faz funcionar, mas principalmente essa parte de conscientização, né? Por enquanto, Jaderson, dá para se pensar ou é previsto um rodízio de água por bairros, como já aconteceu? O ano passado tivemos que fazer rodízio na parte central da cidade. Nós temos 2 estações de tratamento de água, a ETA 1, que abastece o centro da cidade e os bairros vizinhos ao centro, e temos a ETA 2, que abastece a região da Lagoa Santa Cândida, do bairro Santa Cândida, e essa região não houve rodízio. Nós não fizemos rodízio por conta da estabilidade do sistema naquela região. Hoje nós estamos lá naquela região com 60%, 65% da capacidade dos seus reservatórios, mas na região central, o nosso principal reservatório já está com 52% também. Então, de novo, deve se repetir, se houver necessidade, para o mês de setembro, outubro, um rodízio, como ocorreu ano passado. Nós ficamos com rodízio quase 4 meses. Um dia sim, um dia não, alternadamente.
Jaderson, e já aconteceu também com Valinhos, por exemplo, né? A gente na região metropolitana aqui, as cidades são todas coladas umas nas outras, né? Valinhos fez um acordo com Campinas para receber parte da água da cidade, né? E acabar tentando suprir o abastecimento. Agora, com essa escassez nos rios, né? Com esse tempo seco, teria possibilidade de Vinhedo tentar alguma parceria com algum município para tentar suprir, ou nos outros municípios também, claro que o senhor cuida da Sanebave, né? Mas em outros municípios fornecerem água para Vinhedo seria muito difícil, até porque tem que fazer obra, tem que fazer duto, né? Sim, sem dúvida. Nós estamos numa conversa com alguns municípios aqui em volta da nossa região. Jundiaí, Louveira e Vinhedo, nós estamos tentando trazer, conseguir uma outorga do Atibaia, que é muito difícil também, para que a gente tenha água bruta para fazer o tratamento. Através da represa de Jundiaí, do Jundiaí Mirim, a gente conseguiria chegar aqui no nosso abastecimento, fazendo uma transposição de bacia, com cerca de 4 quilômetros de extensão de uma rede entre a represa do Jundiaí Mirim e o Capivari. O rio Capivari, só para título de ilustração, nasce em Jundiaí, mas Jundiaí não se abastece do rio Capivari. Então, nós faríamos a transposição da represa do Jundiaí Mirim com a água do Atibaia e conseguiríamos chegar na nossa captação aqui em Vinhedo, passando por Louveira. Seriam os dois municípios que poderiam ser beneficiados com esse sistema. Levamos essa ideia no consórcio PCJ, para a agência PCJ. Tivemos uma reunião no dia 7, nós vamos repetir essa reunião provavelmente até o final do mês ainda, para que a gente talvez consiga essa transposição de bacia e a gente melhore o abastecimento da nossa cidade. Mas isso é a médio prazo. Não é fácil, a gente sabe disso, mas a gente está batalhando. É a médio prazo isso? Isso é a médio prazo, né? Como a gente disse na reunião, é para matar a sede, né? Uma obra emergencial para a gente poder resolver esse problema talvez ainda esse ano. Mas depende de uma outorga do DAEE, que também estavam presentes na reunião, de poder liberar alguns metros cúbicos por hora aí para a gente aqui, os dois municípios que são mais afetados, Louveira e Vinhedo. Tá, e, aliás, um detalhe, somos os únicos que não têm outorga no rio Atibaia. É, verdade. Aqui em todos, né, Campinas, por exemplo, tem, Valinhos tem, e Vinhedo que, como a gente disse, colado, por ser uma cidade da região metropolitana, não tem. Só voltando a falar da multa, Jaderson, como o senhor disse, claro que o objetivo é conscientização, a prefeitura não quer multar ninguém, mas esse valor hoje de R$ 578, é isso? 578, tem mais uns quebradinhos, mas 578. Isso, exato, arredondando, 58 centavos. Ou seja, mas quem for lavar uma calçada, por exemplo, sabe que vai custar caro lavar essa calçada, né? E além de lavar calçada, quais outras ações caracterizam esse abuso? Lavar o carro, né? Geralmente a gente tem muito isso feito de final de semana, o pessoal deixa para lavar o carro de final de semana, que nós montamos agora. Estamos acabando de montar uma comissão de fiscalização, uma coisa um pouco diferente do ano passado, para incrementar mais a nossa fiscalização, para ter um rodízio de fiscalização de final de semana, que é onde ocorrem os abusos maiores, né? O pessoal inventa de lavar a casa, regar o jardim, que é outro que está proibido também, né? E a limpeza de calçada, que a gente sabe, né? Fora isso, nós temos um controle pelas medições mensais, a média mensal de cada consumidor, para saber se está tendo um desperdício ou um vazamento que possa ocorrer, e a gente prontamente vamos notificar esse usuário para que ele nos diga o que está acontecendo com esse consumo exagerado, se é que houve ou não. Então tem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar. É interessante também, né, mapear de onde sai esse desperdício. Exatamente. Quero agradecer ao Jaderson Espina, superintendente da Sanebave, a Companhia de Saneamento Básico de Vinhedo, que vai, a partir de agosto, aplicar uma multa de R$ 578 para quem for flagrado desperdiçando água na cidade. Isso devido à questão
da estiagem, né? Os rios com baixa vazão. Aqui uma pergunta rapidinha para encerrar, Jaderson, do nosso ouvinte, o Marcos. Lavar carro em lava rápido pode ou vai ter que parar essa atividade? Então, no ano passado a gente deu uma brecha para esse pessoal, senão a gente acaba também tendo problema com as economias aí, né? Funcionários e tal. A maioria dos nossos lavacar aqui já tem poço artesiano. Então a gente orientou eles para que eles pudessem fazer o uso de água de poço artesiano, que daí poderia ser lavado. Quem não tem, a gente está pedindo para regularizar isso. Mas o decreto proíbe. E a gente vai ter que atuar, infelizmente. Ok. Jaderson Espina, superintendente da Sanebave, falando sobre a água de Vinhedo, né, que todos os lugares está escassa, em Vinhedo também. Muito obrigado, Jaderson, pela entrevista. Uma boa tarde. Boa tarde, Marco, e aos seus ouvintes. Agora são 2h53.